O inverno está chegando. A Alemanha volta a usar carvão para evitar Rússia. Rússia priva aquecimento da Alemanha. O inverno está chegando. O medo do frio mortal pode ser sentido. Manter o seu povo aquecido nos gélidos meses de inverno é uma preocupação real e inquietante para o governo alemão. E é agora, nos meses que antecedem seu inverno rigoroso, que a Alemanha se depara com as investidas da Rússia contra a Ucrânia e os preços do gás cada vez mais altos. Como se manter imparcial quando de um lado da guerra está um país que vem sendo devastado há meses e do outro está o país que ataca, mas que também é o responsável por exportar o gás que mantém toda a população aquecida quando mais é necessário? Hoje aqui no canal Futuro à Vista, você vai entender o dilema em que a Alemanha está, em que mesmo não participando da guerra, se vê envolta em uma rede de ameaças veladas. A Alemanha é um dos países europeus que mantém relações com a Rússia há bastante tempo. Isso porque os germânicos dependem da Rússia para receber o gás que será o responsável por aquecê-los nos dias de frio. Então, quando a Rússia anunciou que diminuiria ou até cessaria o fornecimento de gás à Alemanha, um horrível clima de incerteza se espalhou por todo o país. Numa tentativa de amenizar esse choque, a própria Alemanha iniciou o processo de armazenar o produto e até anunciou a criação de uma fábrica própria de gás. Isso porque, mesmo dependendo que a Rússia exporte o gás, a economia alemã é uma das mais desenvolvidas do mundo. Atualmente, o país germânico aparece em quarto lugar na lista com um PIB de 3,68 trilhões de dólares, equivalente a cerca de 4,5% do PIB mundial. Mesmo assim, sua energia vem em grande parte de fora. A forma que o país alemão utiliza para aquecer sua população é por caldeiras a vapor, um equipamento utilizado para aquecer água e gerar vapor. Esse vapor gerado é utilizado para diversos fins no ambiente industrial. Funciona assim: a liberação de vapor na caldeira acontece por causa da liberação e queima de combustíveis de tipos diferentes, em um aparelho chamado de fornalha ou queimador. Na fornalha acontece a queima do combustível, que gera calor. Esse calor é passado para a água, permitindo a produção do vapor, a ebulição. Isso produz vapor saturado em uma taxa variável de acordo com a pressão sobre a água fervente. Se a pressão da temperatura do forno for alta, o vapor pode ser produzido mais rápido. O vapor percorrerá o caminho de acordo com a caldeira utilizada. Caldeiras flamotubulares, que utilizam fogo, ou caldeiras aquatubulares, que utilizam água. Então, o vapor saturado pode ser imediatamente utilizado para produzir energia através de uma turbina e alternador, ou sobre temperatura elevada, pode sofrer sobreaquecimento. Isso reduz muito o teor da água suspensa, o que faz o volume de vapor trabalhar mais e criar um gradiente de temperatura maior. Isso ajuda a diminuir o potencial de condensação. Qualquer calor que sobre nos gases de combustão é retirado ou passa por um economizador, no qual é obrigatório aquecer a água de alimentação e só depois vai à caldeira. Sendo assim, na caldeira o vapor da água é continuamente aquecido e transformado em vapor. O vapor gerado passa por um tubo, passa por um circulador, depois por outro tubo e só então é encaminhado para as áreas industriais que farão uso dessa matéria. Com isso, podemos concluir que é um processo cuidadoso e trabalhoso. O mesmo pode-se dizer da criação desse vídeo. Nós temos o prazer de trabalhar e trazer o melhor conteúdo para você e só o que pedimos é que você nos ajude deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal Futuro à Vista. Nós sempre trazemos muitas novidades interessantes e pouco conhecidas aqui na plataforma. Com isso, eu reforço meu pedido para que você deixe o seu like e se inscreva. É rapidinho e isso nos inspira a trazer ainda mais novidades para vocês. O seu apoio é fundamental, pois a plataforma é bem complicada no início com canais novos. Com você curtindo, comentando e compartilhando o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais gente. Posso contar com você? Obrigado. A VCI, que é uma associação de indústria química da Alemanha, fez um alerta. As fábricas de produtos químicos provavelmente vão fechar, talvez permanentemente. Esse anúncio veio após a lei russa exigir que os pagamentos das vendas de gases naturais fossem feitos em rublos. Isso causou um efeito severo na indústria, afirma a VCI. E o mais complicado é que, apesar do anúncio russo parecer esclarecedor para todos, não ficou clara a quantidade de gás exportado afetado por esse comunicado oficial. Segundo a imprensa alemã, a Rússia disse que os parceiros contratuais podem seguir com os pagamentos de gás em euros, como de hábito,
pois o banco privado russo Gazprombank não é afetado. Mas isso pareceu muito vago e inconsistente. Afinal, o fornecimento será interrompido ou vai continuar? A moeda para o pagamento será rublo ou euro? Essas são as perguntas que se somam à pergunta principal e que mais perturba a todos. A guerra terá fim? O que você acha? Com esse desencontro de informações a respeito de como será feito o pagamento de gás importado da Rússia, ou mesmo se esse gás continuará entrando no país alemão, a Alemanha já comunicou que hospitais terão prioridade em casos emergenciais. Desde que a Rússia iniciou seus ataques à Ucrânia, os preços do gás natural na Alemanha vêm crescendo. É o que comunica o VCI. Mais de um quarto do consumo total do uso do gás da Alemanha vai para a indústria química e farmacêutica. Isso equivale a 2,8 milhões de toneladas métricas de gás por ano. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços do gás natural na Alemanha aumentaram em média mais de 70%, segundo a VSI. A indústria farmacêutica e química da Alemanha usa 2,8 milhões de toneladas métricas de gás anualmente, mais de um quarto do consumo total do país. Porém, antes mesmo dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, a Europa estava sofrendo com os aumentos no preço do gás natural. Em setembro, o BASF, que é uma companhia química multinacional alemã, foi forçada a reduzir a produção de amônia em Ludwigshafen, Antuérpia, na Bélgica. A Alemanha precisa importar petróleo para suprir suas necessidades, mas claramente nesse momento podemos observar que o país preza por si mesmo e não por manter boas relações com os russos. A aliança entre Alemanha e Rússia será abalada com isso? Talvez. 95% do gás da Alemanha é importado, sendo que mais ou menos 50% é exportado. Com isso, podemos ver que as alianças com outros países estão sendo necessárias para o funcionamento do país como um todo. Para tentar suprir sua própria necessidade, a Alemanha religou suas usinas movidas a carvão, algo altamente poluente. No Dia da Indústria, Robert Habeck, vice-chanceler da Alemanha, disse que Vladimir Putin, presidente da Rússia, está usando a energia como uma arma, aumentando os preços. Ele também diz que usar o carvão novamente como meio de produzir a energia é doloroso, mas que é necessário, pois se não o fizerem, poderão não ter energia quando o inverno chegar. Vale lembrar que o inverno da Alemanha é cruel e dura cerca de 4 meses, e que durante todo esse período, as calefações por caldeiras são extremamente necessárias para manter as pessoas vivas. A Rússia segue fazendo cortes de exportação para a Alemanha, muitas vezes sem deixar claro se será permanente ou não. Enquanto isso, os planos alemães de manter o país mais ecológico ficam mais distantes, e eles parecem não ter escolha. Escolher respirar ao invés de respirar ar puro. É nessa situação que a Alemanha está, e sem previsão para que isso melhore. Enquanto segue com investidas contra a Ucrânia, a Rússia vem causando vítimas até mesmo fora das zonas de conflito. Você acredita que essa guerra está próxima do fim? Acredita que Vladimir Putin pode mudar de ideia quanto aos cortes de recursos exportados para a Alemanha? Comenta aqui embaixo. Com certeza, esse assunto ainda vai dar muito o que falar. E é claro, e teremos as novidades aqui no canal. Ah, e não sai do canal não. Aqui no canto da tela, você pode acompanhar mais vídeos incríveis. Tenho certeza de que você vai se surpreender com as novidades e tecnologias incríveis que escolhemos para te apresentar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.